A paz do Senhor Jesus, abençoados. Tudo bem com vocês? E aí, aprendendo muito com o nosso discipulado? Então chegou a hora de aprender ainda mais sobre o reino de Deus. Então vamos lá. Se você concluiu o estudo da 4ª lição do nosso DDC, agora chegou a hora de estudarmos a 5ª lição e ser ainda mais abençoado pela palavra do Senhor. Então continue firme no propósito e vamos que vamos. Deus tem coisas maiores para a sua vida. Amém? Se tiver alguma dúvida, consulte o seu líder no grupo DDC do WhatsApp, fechado? Mas nunca saia com dúvidas. E se puder, se inscreva no canal e participe conosco nos comentários. E sem mais delongas, pegue aí sua Bíblia, papel e caneta e vamos juntos estudar mais uma lição do nosso discipulado. Nessa aula de hoje vamos mergulhar num tema muito importante, que foi abordado por Cristo aos seus discípulos sobre o reino de Deus. O reino de Deus é a mensagem central do Novo Testamento. E nele aparece diversas vezes sobre o reino de Deus e também o reino dos céus, que quer dizer praticamente a mesma coisa. Porém, o reino dos céus está se referindo precisamente do reino de Deus nos céus. E quando se fala reino de Deus, ele abrange tanto nos céus como na terra. Jesus chega a dizer em João 18:36 que o seu reino não está aqui na terra, de fato. Mas em Mateus 6, quando Jesus estava ensinando a orar, ele diz no versículo 10, venha o teu reino. Ele estava dizendo, venha o teu domínio, teu governo. O que eu quero dizer com isso? Ao orar, ao fazer a oração do Pai Nosso, no versículo 6, estamos pedindo não somente a salvação, mas o domínio de Deus sobre nós, o governo. Quando aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador, nós simplesmente estamos trazendo o reino de Deus para as nossas vidas. Por isso ele não é o Senhor e Salvador de todos, ou seja, não está reinando na vida de todos, mas aquele que aceita Jesus como Senhor está aceitando o seu reinado sobre si, o seu governo. Logo é trazido o seu reino para nós. Por isso a igreja do Senhor não é o reino de Deus, mas ela faz parte do reino de Deus. E um dia ela irá subir para ser parte do reino de Deus nos céus. Até aqui tudo bem? Então, vamos lá. Então entendemos que especificamente o reino de Deus não é aqui, mas muitas coisas que faz parte do seu reinado. Mas também entendemos que Deus tem domínio sobre todas as coisas. Isso não é verdade? Parece confuso. Mas entenda que Deus tem domínio. Precisamos saber que Deus também deu ao homem o livre-arbítrio, que ele dá autonomia de fazer aquilo que lhe convém. Porém, aqueles que entregam sua vida a Jesus devem viver segundo a vontade dele, pois está debaixo de uma autoridade que é um reinado de Cristo. Por isso Paulo diz, todas as coisas me são permitidas, mas nem todas as coisas me convêm. Em 1 Coríntios 10:23. Então nós crentes fazemos parte do reino de Deus e um dia faremos parte do reino de Deus nos céus. Glória a Deus. Até aqui tudo bem? No livro de Romanos 14:17, Paulo diz, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Isso quer dizer que comida e bebida não têm relevância alguma no reino de Deus, mas sim a justiça, a paz e a alegria gerada pelo Espírito Santo. Também diz em 1 Coríntios 4:20 que o reino de Deus não consiste em palavra, mas sim em poder. Amém? Agora vamos falar sobre o reino vindouro, que é o reino de Deus preparado para nós nos céus. Jesus disse em João 14, versículo 2, que ele iria para os céus preparar lugar para os seus discípulos. Isso fala de um reino vindouro, futuro, de um lugar que será preparado para os que se manterem firmes até o fim. O apóstolo Paulo teve uma visão e disse ter sido arrebatado até os céus, o qual ele chama de paraíso. Esse texto está lá em 2 Coríntios, capítulo 12. Confere lá depois. E em João, ele descreve no livro de Apocalipse, capítulo 21, a visão que ele teve do reino. Uma das leituras mais lindas de se fazer na Bíblia. Estude lá. Mas, frisando o versículo 17 desse capítulo, que diz assim,
Quem vencer herdará todas essas coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Esse será o reino de Deus, pois em Filipenses também diz 3:20, mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém? Então esse é o reinado. Deus é o rei e nós faremos parte desse reinado eterno. A Bíblia também relata que nem carne e nem sangue entrará nesse reino. Isso está lá em Coríntios 15:50, 1 Coríntios. E nele não entrará nenhum tipo de impureza ou pecado. Amém? Para terminar, vamos meditar no texto de Mateus e entender que o reino de Deus deve ser a coisa mais importante para o cristão, que deve ser buscada acima de todas as coisas. Ele diz no capítulo 6, versículo 33, bem conhecido: mas buscai primeiro o reino de Deus e suas justiças, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém? Deu para entender um pouco sobre o que é o reino de Deus? Então não pare de estudar sua Bíblia. Existe o reino de Deus nos céus e na terra. Vou ficar por aqui e até a próxima, que Deus abençoe poderosamente. Um abraço.